Olha, eu acho que ficou boa a imagem. Ufa! Que hora é que é agora? 21 horas e 16 minutos. Alguns minutinhos de atraso, né? E vamos nos esforçar para fazer essa transmissão, porque eu estou com muita dor, né? Ontem eu passei mal lá no meu trabalho, a pressão subiu, foi para 22 e também fui diagnosticado com lombalgia. Lombalgia que causa muita dor na coluna, ok? Deixa eu só ir compartilhando até poder começar essa live, tá bom? Compartilhar aqui com algumas pessoas. Vou só pegar o meu óculos. Onde está meu óculos agora? Essa é a hora do meu óculos sumir. Que maravilha! Você viu meu óculos, Miriam? E agora, hein? É uma bênção. Sumiu meu óculos. Vamos começar aqui. O irmão Rui Charles. O Monivaldo. O Monivaldo está na igreja. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Mais um. O irmão Vladimir, que é uma bênção. O irmão Kleber também. Queria convidar aqui o meu amigo, mas ele não aparece. Não sei o que acontece. Deixa eu só ver se eu acho meu óculos aqui, pessoal, já volto. Sem óculos não dá pra fazer nada. Não pode, o óculos estava comigo lá na sala, o óculos some e de repente, pode ser. É na mesa da cozinha, deixa eu dar uma olhada. Não tá também na mesa da cozinha, não. Meu óculos criou asas e voou. Como pode um homem perder o óculos? Pois é, perdi o óculos. Bom, vamos ver. Continuar chamando aqui, convidando algumas pessoas. E já começar. Não sei se é no quarto meu óculos mesmo. Ou no quarto da frente, né? Onde estava? Na hora que você... Pronto, agora sim, de óculos fica bem melhor. Né? Nossa, parece tanta gente aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo chamar uma pessoa aqui. Escrever um nome, né? Vamos lá. Não vai dar, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não. Bom, acho que aqui tá bom. Tá bom de gente, né? Aí. Ô, Mira, eu te chamei aí? Apareceu eu aí, Mira? Vou chamar. Deixa eu ver aqui. Miriam. Não. Meu Deus. Aí. Ah, eu já te chamei, amiga, já.
Apareceu aí, Miriam? Miriam, para você ver para mim como está a imagem e o som, tá bom? Oi, meu querido aí, meu querido irmão, que da hora ele. É o irmão Paulinho, Felipe dos Anjos, sejam todos muito bem-vindos na minha live. E se vocês puderem me ajudar compartilhando, eu vou ficar muito grato e muito feliz. E a espiritualidade também. Aqui é uma transmissão nessa noite, é uma transmissão de fé, é uma transmissão de crença, é uma transmissão também do hebraico e do grego, é uma transmissão também de ensino, é uma transmissão gratuita, onde não tem petição de dízimo, oferta, voto, propósito, Pix, meu WhatsApp, nada disso. Por quê? Já nos basta os impostos que nós pagamos dos nossos políticos, não é verdade? E já nos basta também os impostos que as tais casas de Deus impõem sobre as pessoas. Desobedecendo, passando por cima, lacrando bem aos ensinamentos de Yeshua, Yahushua ou Jesus, como ele mesmo diz. De graça recebestes, de graças dai. Curai curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai as perturbações mentais e ressuscitai os mortos. É isso que eu venho trazer aqui nessa noite. Uma palavra do Evangelho, boas novas, alecar que desce do céu, como orvalho e como chuva para você, para que Deus abençoe a sua vida e que você tenha luz, conhecimento, expansão, luz, conhecimento, sabedoria e independência espiritual, para você não ficar preso a nenhuma gaiola religiosa, preso a nenhuma doutrina religiosa, preso, fanático, bitolado dentro de uma denominação que delimita, cria fronteiras do seu acesso e da sua comunhão com Deus. E hoje, como uma pessoa me fez essa pergunta sobre batismo, estamos na Páscoa, né? Sobre batismo. Qual batismo é verdadeiro? Batismo, efusão, aspersão, imersão. Qual é o verdadeiro batismo direto de Deus? Qual será o verdadeiro batismo direto de Deus? E o que o batismo tem a ver com Pesach? Tem a ver com Páscoa, Cordeiro e Jesus. Olha que coisa interessante. Por isso que eu disse na chamada que trata-se de mistérios, de revelações profundas da espiritualidade. E é isso que muitas pessoas aí não estão gostando que o irmão B vem fazendo no Facebook, trazendo revelações profundas da parte de Deus. A gente que estuda, a gente que crê nas Escrituras, sempre, todo mundo já leu esse texto, né? Que, se não me engano, está em Irmeniahu, está em Jeremias 33, versículo 3, se não me engano. Que diz assim o Eterno: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou seja, coisas secretas e ocultas que ainda não sabes. Esse irmão aqui que vos fala, irmão bem, clama a Deus todos os dias. Deixa eu te contar um segredo. Todos os dias, às 3 horas da madrugada, o irmão bem é convidado a orar, ele é despertado a orar. Das 3 horas até as 4 horas. Haja vista que agora eu trabalho à noite e hoje eu estou de licença porque eu passei mal ontem no meu serviço. Como já disse, foi diagnosticado uma lombalgia e, enfim, lombalgia, e é uma dor muito intensa. Eu estou falando com você aqui pelo Facebook, mas estou com dor e estou com medicação, tá bom? E conto com a sua oração também em favor da minha saúde. Bom, a querida Sueli perguntou sobre o batismo. Ela quer saber o que é o batismo. O batismo, o que significa isso? Para que serve o batismo? Então,
Eu vou fazer uma viagem com você nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, para que você fique mais cheio de conteúdo, mais cheio de coisas boas da parte de Deus. Tá legal, pessoal? Respondendo aí a pergunta da querida Sueli, o batismo. Então, a gente começa falando um pouco de história, não é? No tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, bem antes de Jesus vir ao mundo, dele nascer lá da Virgem Maria, como se trata de uma região desértica, para quem nunca foi lá, quando você for lá você vai saber o que eu estou falando, e eu já estive lá, é assim, Roma, Grécia, Oriente Médio, Europa, já chegando ali no Oriente Médio, não é? Síria, todos esses lugares que compreende geograficamente Israel e todos os países de nações árabes, é um deserto intenso. Naquele tempo, historicamente falando, naquele tempo, antes de Jesus nascer, Roma, Grécia, e bem antes de Roma e de Grécia, Egito, todos esses povos que habitaram essa região, cada povo tinha o seu Deus, cada povo tinha a sua fé, e cada povo tinha a sua tradição, o seu costume, o seu hábito e o seu ritual para se achegar ao seu Deus. E com os hebreus não foi nada diferente. Como se trata de uma região muito quente, sol acima de 42, 45 graus de dia, muita poeira, barro, deserto, aquela coisa toda, muito suor, não é? Então, para se chegar a uma repartição pública, por exemplo, no tempo de Jesus, Roma, no tempo da Grécia, né? Para se chegar a uma repartição pública e também para se refrescar e para se hidratar, foram criados por Roma, pela Grécia e por Roma, vários tanques. E esses tanques havia aí uma mistura, tanto para aliviar do calor, lavar-se, purificar, lavar os pés, lavar as mãos, não é? Como também para se purificar antes de entrar no templo, seja de que Deus fosse, seja de qual Deus. Então ia no templo de Jano, ia no templo de Nefertiti, ia no templo disso, daquilo outro. Todas as pessoas tinham que se purificar, lavar, ou seja, batizar-se. Está entendendo? Porque a palavra batismo quer dizer banho, lavagem e purificação. Ok? Até que você entendeu? Então, quando o rei Herodes, ele ergue o segundo templo em Jerusalém, ali no Monte Sião, não é? O que acontece? Para os hebreus, para os judeus, para as pessoas que estavam lá, para elas se achegarem no templo, para elas adentrarem no pátio do templo, havia tanques, tanque de Betesda, tanque de Siloé, e tantos outros tanques. E as pessoas se lavavam, elas se limpavam, elas se banhavam, ok? Para estarem limpas na presença de Deus. Não podia estar lá com o pé cheio de barro, aquela crosta, né? Aquela suor azedo no pé, tudo sujo, nem as mãos, tudo sujo. As pessoas se lavavam, se banhavam para estarem limpas diante de Deus. Entendeu até aí? Por isso que tem vários tanques. Tinham vários tanques lá. Entendendo isso, você compreendeu isso? Agora nós vamos aqui para esse cartaz que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo colocar lá no hebraico. Espera aí. Olha lá. Aqui. Muito bem. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia também. O que a gente vai
aprender aqui nessa leitura de hoje aqui do hebraico. Eu tenho aqui, deixa eu ver se está pegando bem lá, eu acho que está. Eu vou aumentar mais um pouquinho para ficar melhor aqui, deixa eu ver aqui, para vocês compreenderem mais. Opa, aí. Opa, olha um pouquinho aqui, aí, assim. Deixa eu ver. Tá pegando tudo, hebraico. Eu acho que tá pegando tudo. Vamos ver? Só mais um pouquinho pra cá, aí. Aí tá bom. Presta bem atenção no que eu tô mostrando para vocês aqui no hebraico, olha. O hebraico se lê da direita para a esquerda, correto? Então aqui eu tenho o seguinte texto em hebraico do livro de Devarim. Aqui, ó, o livro de Devarim, que é Deuteronômio 32, versículo 1 e 2. Por que eu vou ler esse primeiro versículo? Opa, cadê eu aqui? Ah lá. Por que eu vou ler esse primeiro versículo aqui de Deuteronômio 32, versículo 1 e 2? Você vai entender esse versículo de introdução da palavra de Deus em relação a batismo e Páscoa. Vamos lá. Olha só. Hebraico está escrito assim, tá bom? Ó. Razinu Hashamaim Beraha Vadar. Vadar Berá. Vamos ler de novo? Razinu Hashamaim Vadar Berá Betsemar Haretz. O que eu li aí? Ó. Razinu Hashamaim Vadar Berá Betsemar Haretz. Esse texto, ele é muito importante. Voltando para cá. Esse texto que eu acabei de ler em hebraico, ele é muito importante dentro da narrativa que nós vamos dissertar, nós vamos comentar hoje sobre o batismo. Por que ele é importante? Razinu Hashamaim Vadaberach Betsemar ou Betsema Haaretz em hebraico. O que quer dizer isso em hebraico para a gente? Isso quer dizer isso aqui, ó. O Senhor Deus está falando lá em Devarim, em Deuteronômio 32, versículo 1 e 2. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Mas olha só que interessante. No versículo de baixo, abaixo, nós temos no versículo 2 de Devarim, Deuteronômio capítulo 32, versículo 2 agora. Vai nos ensinar assim. Yarof Kamatar, Lekar, ou Likerim, Lekar, Tizar Katar, e Mereti, Kizeraim, ou Kizerim, alei de Ren, Kizerim, alei de Ren, Begirevivim, alei de Zev. O que quer dizer isso em hebraico? Isso quer dizer o seguinte, olha só que coisa interessante, não é? Aqui eu li aquele que está aparecendo aqui, esse hebraico está aparecendo aqui, não, vou virar mais um pouquinho para cima para você entender. Opa, volta aqui para o hebraico, aqui ó, olha só, Yarof Kamatar Lekar Tizar Katar Kizerim, além deste, ou deste além, Behire Vivim, além Esef, ou Esef além. Sabe o que quer dizer isso aqui em hebraico? Transliterado para o português.
Isso daqui quer dizer o seguinte: Senhor Deus está falando assim: goteje a minha doutrina, o meu ensinamento, o meu conhecimento, goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a terra. Você entendeu o que as Escrituras, o que o Eterno está nos ensinando? Como se fosse, é uma metáfora, ok? Que os ensinamentos, a verdadeira doutrina espiritual, não é aquela que é formulada, elaborada pelos homens. A verdadeira doutrina, a verdadeira palavra que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, não é os usos e os costumes criados por entidades religiosas, por denominações. Não pode isso, não pode aquilo outro, cabelo, bigode, barba, maquiagem, brinco, tal, essas coisas. Não é isso. Isso não é doutrina de Deus. Isso é doutrina dos homens. Usos e costumes dos homens. Isso é o sistema religioso, tá bom? Goteje a minha doutrina. Yarof lekar. Tizer katar. Kizerim des além. Verri vevin. Além except. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destino meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a terra. Quando você era criança, quem nunca, né? Quem nunca de nós já tomamos aquele banho de chuva? Quando você era menino, menina, quando você era criança, na sua fase de idade de pureza, você nunca tomou banho lá de chuva? Hã? Nunca brincou, nunca tomou seu banho lá de chuva? Então, preste bem atenção nesse início de live, nesse início de texto bíblico, que o Eterno está dizendo que a doutrina dele, a lekar em hebraico, o conhecimento, a sabedoria, as palavras, os ensinamentos que vêm das instâncias dos mundos espirituais, é como se fosse a chuva que cai sobre o orvalho da terra. Israel já começa a ser batizado. Israel já começa lá no deserto a ser purificado, a ser lavado por essa nuvem de conhecimento, por essa nuvem de glória, por essa nuvem de poder, por essa nuvem de inovação, por essa nuvem de força espiritual. Eles já começam a ser banhados pelas gotas de conhecimento, pelas gotas dos mistérios, pelas gotas das plenitudes, das luzes, das inteligências, das sabedorias que vem do céu. Olha só o batismo, primeiro batismo. Ok? Agora, nós vamos dar um pulo, não é? Lá no Novo Testamento. E lá no Novo Testamento, a gente vai ler no livro de 1 aos Coríntios. Ó, Novo Testamento, 1 aos Coríntios. Veja só o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o batismo. Que coisa interessante. Eu vou aumentar aqui para você poder ver direitinho, tá bom? O que eu estou lendo agora aqui. Vamos ver? Deixa eu ver aqui. Opa! Eu acho que aqui tá bom, né? Eu acho que aqui tá muito bom, ok? Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui tá bom. Então dá uma olhadinha aqui sobre o batismo. Então você já aprendeu aqui nessa noite que
o primeiro batismo, o primeiro banho, a primeira purificação, depois nós vamos passar para a Páscoa, a purificação real e verdadeira de Deus, que ele usa como uma metáfora, como um simbolismo, a água, que é a água da chuva, conforme eu ensinei, eu li em hebraico o livro de Devarim, que é Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 e 2. Não vá se espantar ao decorrer dessa live, quando eu disser para você que, e nem precisa se chocar, tá bom? Mas que a sua imersão na água não purifica os seus pecados. Lá no tanque batismal da igreja, ou no rio, ou na lagoa, ou por uma caneca de água, ou por aspersão, isto não purifica os seus pecados, não lava os seus pecados, isto não sepulta os seus instintos, os seus erros, não. Eu estou provando isso pela palavra, ok? Então agora, olha o que Paulo vai falar sobre essa questão, olha o que Paulo vai nos ensinar sobre essa questão, e nós vamos entrar na Páscoa. Então, vou repetir de novo. A gente leu, não é? A gente leu Deuteronômio 32, versículo 1 e 2, não é? E o versículo 2 de Devarim, Deuteronômio capítulo 32, vai nos dizer assim, eu vou ler só mais uma vez, tá bom? Que vai nos ensinar assim, Chazinum, Chashamaim, Vadaberach, Vetsemah, Haaretz, versículo 2, Ierof, Kamatar, Lekar, Tizal, Katar, Imerati, Kizerin, Aledeshen, Verri, Revivin, e Sef Alei. Ou seja, é o que está escrito aqui, ó. Goteje a minha doutrina como a chuva. Guarda isso, como a chuva. Destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a terra. O próprio Eterno está fazendo esse paralelo, fazendo quem é? É o Rui. Oh, Rui, Shalom, o Rui ficou preocupado, que eu coloquei um post lá, não tem nada a ver não, viu, Rui? Bom, enfim, o Eterno está ensinando assim, que o conhecimento dele, a sabedoria dele, os ensinamentos dele, caem sobre a terra, como se estivesse caindo de uma nuvem de conhecimento, uma nuvem de sabedoria. E é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos transforma, é o conhecimento que nos transforma. E essa doutrina, em hebraico, lekar, não é a doutrina do homem. Olha que mistério. Essa doutrina em hebraico não é o código civil e nem o código penal criado, desenvolvido por Moisés, por Moshe. Não. Essa lekar que vem do céu seria aí as 10 palavras ou os 10 mandamentos. Ok? Porque a lekar, ela vem lá de cima, de instâncias superiores. E essa lekar, quem vai trazer ela também é Yeshua, é Jesus no Novo Testamento. Por isso, não se choque, não fique espantado se eu disser para você que o seu batismo nas águas pode ser no Rio Jordão, no Rio Nilo, no Mar Vermelho, pode ser em Mariporã, pode ser no seu estado, pode ser na praia, pode ser na piscina, no tanque batismal da sua igreja. A sua imersão foi só um rito. Aquela imersão, ela é simbólica. Ela não lavou os seus pecados. É o quê? Eu amo falar com você, meu irmão. Amém, ô irmão. Nós somos irmãos, nós nos amamos em Cristo, tá bom? Eu tenho que vigiar mais nos posts que eu coloco aí, ok? Enfim, mas é isso. Então, quando você aceitou Jesus na sua igreja e você se batizou lá, né? Então diz que lá você foi sepultado na água e levantou uma nova criatura, e que seus pecados ficaram ali. Isso é só uma questão de crença, tá
tá bom? Porque a água da piscina e a água do tanque ou a água do rio não tem poder para purificar os seus pecados e nem transformar você numa nova pessoa. Quem purifica você, quem transforma você numa nova pessoa é o conhecimento da palavra. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. É a palavra, é o conhecimento, não são os ritos, os rituais, essa liturgia toda. Mas por que as igrejas continuaram fazendo isso? Né? Deram seguimento a esse batismo de água por imersão. Tudo começa lá com João Batista, que copia também, já era prática dos judeus. Mas vamos dar seguimento aqui para não atropelar o negócio. Então, o que o Paulo está falando aqui em 1 Coríntios? Aqui, tá bom. Em grego, Paulo está dizendo assim, aqui ó, esse roxinho aqui está em grego, tá? Aqui ó, Paulo está falando assim ó, outelon garrimas, outelon garrimas agoneia delphoi, rotiroi pateres remon pantes ripon, ten nefenen, esarcai pantes dietes, talasses delton. O que Paulo está falando aqui pra gente? Olha que interessante. Nós temos mais gente aqui, Vanessa Roberto. Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa. Olha o que Paulo está falando aqui. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Que nuvem foi essa? Aquela nuvem que, segundo lá o Êxodo, né? O Eterno colocou uma nuvem como proteção para dar sombra e proteger dos raios ali, do sol escaldante, do deserto. Mas lembra que eu li lá em cima também, Deuteronômio 32, goteja a minha doutrina como a chuva, destino o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a terra. E agora Paulo está fazendo uma referência ao povo, aos pais, aos antepassados hebreus, lá no deserto, não é? Que foram protegidos por uma nuvem. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ok? Presta bem atenção. Primeiro batismo da humanidade, primeiro batismo do povo hebreu, foi um batismo como se fosse chuva, porque a palavra batismo, ela significa banho, ela significa lavar, ela significa purificação, e ela pode ser dividida em efusão, derramar com a caneca, não é? Ou que cai chuva, como se fosse chuva, água de chuveiro, ou aspersão, que asperge a água, vai jogando, ou por imersão, ok? Então olha só. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Aí, no segundo versículo de 1 Coríntios 10, 1 e versículo 2, olha o que Paulo vai nos ensinar aqui, no segundo versículo, né? Ele vai dizer assim, aqui embaixo, ó, deixa eu ver aqui, opa, 1, 2, é isso mesmo. Eu acho que eu já li o 1 e o 2 de uma vez. Eita lasqueira, eu li o 1 e o 2 de uma vez. Tendo sido todos batizados, assim como na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Olha só isso. Presta bem atenção. Tendo sido... Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Olha que bonito isso.
Então, por isso que eu vou falar, envolve a Páscoa, o Pessach, a passagem. O apóstolo Paulo está fazendo uma simbologia, uma metáfora, de que quando os hebreus passaram pelo mar, pelas águas do mar, eles foram lavados, eles foram purificados, eles foram batizados em nome de Moisés, com respeito a Moshe, com respeito a Moisés. Água significa purificação, significa vida, significa limpar, entende? E a água, ela também simboliza a palavra, ela simboliza a lecar, a doutrina que vem do céu. Então, quando o povo hebreu sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, é uma espécie de lavagem, de banho, de purificação. Sai de um estado de escravidão, sai de uma terra de paganismo, sai de uma terra de escravidão, de chicote, de dor, de várias influências, de vários rituais, de vários deuses, de vários tipos de relações, e sai dessa vida e agora passa por essa lavagem, por esse banho, através do mar, simbolizando um batismo. É o que Paulo está falando aqui, ó. Tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Veja só. Então, até aqui você está entendendo, não é? A simbologia do batismo atrelado à água, a banho, a purificação, que vem de cima, como também do mar. São só simbologias, porque são elementos da natureza que lava, que tira a sujeira do corpo, que limpa o nosso corpo e que também dá vida, ok? Agora, olha que interessante, não é? Quando a gente começa a falar sobre essa história de batismo, as igrejas, agora eu vou entrar em João, o João que foi denominado Batista, que batizava lá no Rio Jordão. Esse rito do batismo, ele acaba ali. Ele acaba com João, com o ministério de João. Mas que absurdo é esse que está falando? Lá fala que Filipe batizou o eunuco da rainha em Atos, não é? E que várias pessoas foram batizadas. Ele procurou um pouco de água ali para o eunuco para batizar aquele eunuco. As coisas ainda não estavam, quero crer, muito claras para... quem está aqui? É o Vanessa Robério. Ah, a Maria do Carlos Robério. Oh, shalom, Deus abençoe meus queridos irmãos. Então, assim, acredito que não estava ainda muito claro ainda. Eles não haviam digerido a questão do verdadeiro batismo. Por isso que o Filipe vai lá e procura uma poça d'água para poder fazer um rito. Primeiro que todos esses homens da companhia de Yeshua, da companhia de Jesus, eles tinham fortemente a tradição, melhor dizendo, a cultura de batismo pelas águas. Por quê? Porque, como eu expliquei no começo, naquele tempo, Roma e a Grécia instalou, fez vários tanques, vários piscinões, vários alpendres para as pessoas se banharem por causa do deserto e para quem fosse por uma reunião pública com o senador, com o imperador é difícil, mas com o governador ali, com o prefeito, tal, com Herodes, com Pilatos, e também nos seus templos dos deuses gregos, templos dos deuses romanos e o templo de Yahvé, o templo de Hashem, o templo de Adonai em Jerusalém. Ok? Não se entrava nesses lugares sagrados ou de respeito, suados, sujos, sem tomar banho. Portanto, esses tanques estavam lá para refrescar e para também evitar sujeira, contaminação, entende? As pessoas se banhavam, as pessoas ficavam limpinhas lá para entrar no templo, ok? E era comum o batismo nesse tempo, para esse fim. Mas aí João vem e ele adapta esse tipo de purificação, não é? E ele começa a preparar o caminho do Senhor. Olha que interessante isso aqui. Deixa eu ver se está pegando aqui o hebraico bem. Está pegando bem aqui o hebraico. Então, aqui nesse texto, aqui em hebraico, a gente começa a ler da direita para a esquerda, tá bom? Olha só o que essa profecia de Isaías,
ela vai se cumprir em Yohanan, ela vai se cumprir em Jesus, tá bom? Como assim? Olha só, Isaías 40 vai nos ensinar assim, bem aqui, ó. Bamidebar, Panu derech Yahver, ok? Yahver, aqui. Yaseru, Baravar, Mesilar, Leloheno Kol. Ou seja, o que está escrito aqui em hebraico, que eu acabei de ler para você, bonitinho aqui em hebraico? Está escrito assim, Isaías 40, versículo 3, se não me engano, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda do nosso Deus. Já havia uma profecia escatológica que incluía João, aí o preparador, que vinha preparando o caminho do Mashiach, o caminho de Yeshua, o caminho de Jesus, para você entender. Ele é a voz que clama no deserto. Ele já estava dentro da profecia lá de Isaías, ok? Por quê? Quando nós vamos olhar lá no livro de Marcos, agora tem que virar para lá. No livro de Marcos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Ok? Veja só o que a gente vai encontrar no livro de Marcos, capítulo 7. Deixa eu virar a câmera para um pouquinho. Vamos para outra parte aqui agora, que vai pegar o livro de Marcos. Opa, acho que tá bom aqui. Dá para ler? Vamos ver. Deixa eu ver lá. Opa. Eu acho que dá sim. Essa parte aqui, tá, pessoal? Aqui é a minha casa aqui. Um dia eu vou ter um estúdio da hora, ok? Então aqui, essa parte aqui, ó, aqui em cima, livro de Marcos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Eu estou na frente? Não, olha lá. Vamos lá. O que está escrito lá? Em grego, kai ekreisen. Opa, kai ekreisen, legon, erketai, roiskiroteros mou, ok? Opison mou rou oki eimin ricamos, kipsas lisais tom, rimantatom, hipodematon autou aqui no final. O que está escrito aí em grego, pessoal? Está escrito assim, ó. E pregava, dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. E mais para baixo, você vê aqui, João Batista vai dizer assim, não é? Egon e Batista, rimas e date ao tom. Batipices, cadê aqui onde eu estou? Batipices, rimas em pneumate. Em pneumaten hagnon. Ou seja, eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Presta bem atenção que essa afirmação... presta bem atenção, gente, que essa afirmação, ela não é minha, não é do irmão Ben. Não é a minha dedução, não é a minha exegética, não é a minha hermenêutica, não é a minha interpretação, não é o meu achar, o meu pensar. Quem está falando isso é Yohanan. Ali, ó. E pregava, dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. Olha, o João já... O que é? Vou pegar meu óculos, espera aí. Meu Deus.
A água era só símbolo do que viria. Isso, irmão Rui. Irmão Rui tem sabedoria, é isso aí. Então, João já acaba ali, acabou. Ele já está dizendo que o ministério dele está acabando de ser conhecido como o batizador. Ele faz uma adaptação, ok? Das pessoas que para entrar no templo, ou seja, para chegar na presença de Deus, elas precisavam estar limpas. E ele adapta isso e vai para o Rio Jordão, né? E pega a água ali, corrente, água limpa da natureza, e chama as pessoas para o arrependimento. Ou chama as pessoas para uma atitude pública, para que os outros vissem, para que ficasse confirmado que aquela pessoa realmente se converteu. O ministério de João Batista já apontando para Yeshua, para Jesus. Ok? Mas ainda havia um segredo mais poderoso do que essa afirmação de João Batista. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Nós aprendemos que na Páscoa houve a matança dos cordeiros, ok? Que tipifica Yeshua, conforme Isaías, capítulo 53, cordeiro mudo, que é língua do matadouro, papapá, papapá, papapá. Passou pelo Mar Vermelho, o apóstolo Paulo diz que, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, os hebreus lá, da passagem pelo Mar Vermelho, estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim como na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés, em nome de Moisés. Foram batizados pelo mar, passaram pelo mar, pelas águas, a água purifica, a água da vida, água limpa. Tudo isso estava no subconsciente já de João também e de todo o povo hebreu, de todo o povo de Israel, no tempo de Yeshua, no tempo de Jesus. Então o João Batista, na sua inspiração espiritual, ele pega toda essa liturgia, todos esses acontecimentos e começa a chamar o povo para se batizar no Rio Jordão, não é? Trazendo todo esse simbolismo, toda essa tradição de banho, de purificação de água. Lembrando que batismo tem 3 distinções de se realizar, ok? Efusão, que é derramar a água sobre a pessoa, por isso que o verdadeiro batismo, ele é a palavra, porque é a palavra que nos limpa, ok? É a palavra que nos dá vida, a palavra que nos limpa. Olha só, lá em cima está escrito: inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Olha que interessante isso. Ó, e esse texto está escrito assim, né, em hebraico. Razenu, Kashamaim, Vadaberah, não é? Vetsemah, Haaretz, Imerei Fi, ou seja, inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. O segundo versículo de Deuteronômio 32, versículo 2, agora vai nos dizer o seguinte, não é? Iarof, Kamatar, Lekar, Tizal, Katar, Imerati, Kiserain, Aleidesh, Verri, Revivin, Aleieseb. O que quer dizer isso? Goteje a minha doutrina como a chuva. Chuva, efusão, chuva que cai, conhecimento, gota das instâncias espirituais. Alecar, que é a doutrina lá do céu. Não é a doutrina de Moisés, não confunda. O Código Civil e o Código Penal de Moisés é uma coisa. Alecar, que vem do céu, as 10 palavras ou os 10 mandamentos. Ok? Goteje a minha doutrina como a chuva e destile o meu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a terra e como gotas de água. E Yeshua vai fazer algo, vai fazer uma referência dessa, quando ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Bom, até aqui vocês entenderam, ok? Agora vamos lá. Eu vos tenho batizado com água, e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, quando João Batista já deixa bem claro, olha, eu até agora batizei vocês com água, beleza? Mas aquele que é superior a mim, o Messias, quando João Batista vê Jesus chegando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vos batizará agora, não mais com água, não mais com água, mas com o Espírito Santo. Ora,
Aí eu fico me perguntando, se o próprio João Batista encerrou o ministério de batismo por imersão, efusão, aspersão, por que que a igreja continuou? Explica para mim, por quê? Para quê? É como se fosse o judeu. Tudo que o judeu vai fazer em relação a Deus tem que ter um contato de fé, tem que ter um ritual, algo físico, um apego, um pombo, uma pomba, um cordeiro, um bode, um derramar de sangue, isso, aquilo outro. Parece que existe uma grande dificuldade de se entregar, de vivenciar, de experienciar, de experimentar as coisas espirituais que não se veem. Parece que tudo a gente tem que ver, tocar, ou deitar, ou derramar uma... Parece que a fé é fraca, é uma fé deficiente, é uma fé dependente de elementos da natureza. Está entendendo isso? Mas tem uma outra jogada por trás disso. Você vai aprender agora essa jogada aqui. Olha só. Então, João Batista diz isso, não é? Que Jesus vai trazer um novo batismo pelo Espírito Santo. Ok? Vamos lá. Mateus 3, 14, 15. O que é que nós vamos ler em Mateus 13, 14, 15? Presta atenção nisso aqui. Opa, vamos lá para o grego de novo. Não é? Tá pegando aqui Mateus 3, deixa eu colocar. Peraí. Opa, eu acho que agora tá pegando. Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar bem legal para vocês verem aqui. Opa. Vamos ver. Aqui, ó. Pode dar para ver melhor, né? Mateus 3, 14, 15. A gente começa aqui pelo grego, tá bom? Que vai dizer exatamente assim. Aqui, ó. Cadê que tá? Mateus 3, 14, 15. Eu tô na frente? Não tô não, né? Mateus 3, 14, 15, que vai nos ensinar assim. Presta bem atenção. Ó. Rodeiones, ou Yohanan. Ó. Ro de Yohanan. Decotenes. Yohanan, Decotenes. Auton legon. Egon kerian lekon hipo sobatistetai kai sin ergue prosme. Versículo 15 aqui embaixo. Versículo 15 aqui embaixo. Opa. Apócrites de roi Jesus e pempros auton. Opa, o 15 está aqui, perdão. Apócrites aqui, ó, o 15. Apócrites, tá vendo? Apócrites de roi Jesus, Jesus aqui. Imperam pros, autom ao pensartir, rotosgar prepon, esti gemin, pleronsai passando de caios, semen tote apelsin, autom. Ou seja, o que eu li aqui em grego? Agora, deixa eu diminuir um pouquinho, não vai ficar feio esse negócio. O que a gente aprendeu aqui em grego? O que Jesus disse pra gente aqui em grego? Jesus agora, olha só o que o texto diz. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Isso é um encontro lindo, maravilhoso. O que é isso? Como é que é? Deixa eu ver aqui para eu escrever aqui. Seguir. Não entendi. Sabedoria conforme os seus interesses. Eu não estou conseguindo ler as escrituras para fazer suas... Opa. Aqui. Porque preferem os costumes e tradições, a sabedoria da religião, em vez de seguir a sabedoria das escrituras. Usam as escrituras para fazer suas sabedorias. É isso mesmo, irmão Charles, é isso aí. Tá falando certinho.
Bem isso mesmo, infelizmente, né? Bom, é o encontro agora de Yohanan com Yeshua. É o encontro de Jesus com João. E nesse encontro, Jesus pede para João batizá-lo. E aí João fala assim, ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim para eu te... Quem sou eu? Eu não... Batizar o Senhor para quê? Que pecado que o Senhor tem? Eu que preciso ser batizado por ti. Cordeiro de Deus, Filho de Deus. Eu que preciso. A resposta de Jesus a João é essa. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça, não é? Apocryphres de Jesus eipen pros auton alpes arti routosgar prepones tigemin plerosai passando de caio simen toti apensin auton. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Está muito claro aqui, eu acho que não precisa nem de curso de teologia, nada disso, nem de academia. Mas como o irmão Rui aí já respondeu, não é? Deram um prosseguimento ao batismo de João e não ao batismo de Jesus. Gente, presta atenção. Por isso que Jesus, ele disse que porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por isso que estar com Jesus é estar livre. Estar com Jesus, você pode ir onde você quiser, na igreja que você quiser, que você sentir. Estar com Jesus, você pode ir para o monte, descer do monte. Você não é preso, você não é dogmatizado, você não é adestrado. Estar com Jesus é estar livre. Está entendendo o que eu estou passando para você nessa noite? João Batista encerrou o rito do batismo nas águas. Se João Batista encerrou os ritos de batismo nas águas, o Rio Jordão, e ele, que é superior a mim, vos batizará com o Espírito Santo, e agora Jesus pede para João batizar ele, e ele diz assim, ele porém dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Não, Jesus, mestre, quem sou eu para te batizar? Sou pecador também. Não, eu não tenho como te batizar. O Senhor é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus. Como? Isaías 40:3 diz que João é a voz do que clama no deserto. Ele fez isso, ele viveu isso. Já estava predestinado, ok? Agora, olha, João já disse que o batismo dele já era o batismo nas águas, que foi uma adaptação, como eu expliquei no começo, um ritual normal, que se lavava, se purificava, se banhava, se batizava antes de entrar no templo, ou no templo de Israel, no templo do rei Salomão, ou em qualquer outro templo de outros deuses lá. E também para asepsia, higiene, essas coisas, por causa do calor e tal. E João traz essa adaptação, esse simbolismo para as pessoas se purificarem. Olha, vamos tomar um banho, mergulha aqui, vocês vão ficar purificado, limpo, e como se fosse um sepultamento, tá? Vocês vão deitar aqui, e o velho homem, o que bebia, o que fumava, o que traía, morre aí. Isso é metáfora, é simbolismo. O Rio Jordão não tinha poder de purificar pecado de ninguém. A água do tanque batismal não purifica, não lava pecado de ninguém. Quem nos limpa, quem nos purifica é a palavra. E posteriormente vamos dizer que é o sangue de Yeshua lá na cruz, ok? Então, olhem a resposta que Jesus está dando. Gente, não sou eu, não, irmão bem. É Yeshua, é Jesus que está dizendo para João Batista. Está começando a doer minha coluna. Parece não, eu tenho certeza que Yeshua, Jesus já sabia. Por quê? Presta atenção no que eu vou te ensinar aqui agora. Em Mateus 23, vai dizer ali o conflito, né, entre Jesus e os fariseus. Raça de víboras,
né, etc, etc. Por fora vocês são belos, mas por dentro vocês são como sepulcros caiados, casa da lagarta, casa da aranha, aquela coisa toda. Né? Você sabia, e Jesus fala isso, né? Vocês oram nas casas das viúvas. Sabe por que Jesus critica eles? Porque o fariseu, quando ia na casa das viúvas, ele demorava nas suas orações. Parece coincidência, né? O fariseu demorava na casa das viúvas. Eles sabiam que tipo de viúva eles iam. Eles não iam em qualquer viúva, não, pobrezinha da comunidade, não. Eles iam nas casas das viúvas, que eram viúvas daqueles homens que tinham empresa, né? O coturno. O que é o coturno? Aqueles tanques elevados, né? Que fede, que são uma desgraça. Aqueles tanques que eles mergulham couro de animais para fazer tecido, tapete, e coloca lá o açafrão, oh meu Deus, aquele que é, como chama aquele, Miriam, como chama aquele pó lá vermelho de tempero? Urucum, açafrão, então, o coloral. Então eles faziam essas tinturas. Então esses homens, quando morriam, a esposa herdava toda a fortuna deles. Bem como os que criavam gados, os fazendeiros, não é? Os que mexiam com gado, bovino, com ovelha, aquela coisa tudo, caprinos, bodes. Então essas mulheres aí, joias, comida, elas eram viúvas que tinham muita grana. E os fariseus iam direto na casa delas orar. Só que eles não oravam rápido, porque era cobrado, as orações para as viúvas eram cobrado por minutos. Por isso que eles ficavam horas orando na casa da viúva, para a viúva pagar. Então você já vê que a safadeza, o monopólio, a falta de vergonha na cara de cobrar por oração, de cobrar por bênção, de tacar um envelope na sua mão, oferta, voto, propósito, dízimo, essas coisas, já tinham já naquele tempo, já que trouxeram de outros povos pagãos, de outras religiões, devido às suas escassez, devido a ficarem escravos, sempre escravos de outros povos, ok? Então eles aprenderam isso. Deixa eu só coisar aqui rápido, que isso aqui atrapalha pra caramba esse negócio de comercial. Bom, e depois eles ficavam ricos dessa maneira. E é por isso que Yeshua também vai dizer, está escrito no livro de Isaías, se não me engano, que a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Aí virou aquele comércio, monopólio, o hebreu, o judeu que chegava de longe para anualmente no templo, né? Na Páscoa, por exemplo, eles se decepcionavam muito, porque eles imaginavam o templo uma coisa, chegava lá, sacerdote, levita, escriba, frios pra caramba, tem, entra, não tem, tchau. Trouxe o cordeiro, trouxe o bode, trouxe o pombo, trouxe a rolinha, trouxe o coentro, trouxe aí a hortelã, não trouxe? Tchau. Era assim, não tinha conversa fiada não. É igual hoje, não mudou nada. Mas hoje está pior ainda, está mais banalizado, né? O que fazem aí, em nome de Deus, com a Bíblia, com as pessoas e tal. E uns afirmam ainda que se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. O inferno que eles criaram. Mas vamos lá. Por isso que Jesus, dentro de tudo isso que eu estou falando para você, ele vai dizer para João, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Que justiça Jesus está falando em relação ao batismo dele mesmo? Que justiça? Explica aí para mim. João já disse que não batiza mais com água, porque agora vem um outro que é superior a ele, que é Jesus, que batiza com o Espírito Santo. Jesus vem, João diz, olha, eu não posso te batizar, porque quem sou eu? O Senhor é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus. E Jesus fala, João, calma, você não está entendendo o negócio. Você não está vendo como é que está aí? O que os fariseus estão fazendo, a Anás e Caifás estão fazendo no templo? Estão cobrando isso, cobrando aquilo, porque os fariseus nesse tempo, eles rodavam, e Jesus diz lá em Mateus 23, né? Rodam os céus, o mar, em busca de converter um goi, em converter um romano, um grego, ao judaísmo. Porque sabe por que eles queriam converter as pessoas ao judaísmo? Não era para apresentar as pessoas a Yahvé, a Deus eterno, para as pessoas estarem de bem com Deus, não.
grana, dinheiro. E até para o rito era cobrado para se tornar judeu. Circuncisão, batismo. Está entendendo como é que é o negócio? Como que a pilantragem já vem desde aquele tempo? Você está entendendo agora por que Jesus tomou soco, tapa, pontapé, chute, ficou nu, chicotada, coroa de espinho, pois na cabeça? Porque Jesus vem trazer alecar, que em hebraico, alecar, que é goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a terra. Lecar, conhecimento, ensinamento, sabedoria que vem de lá da espiritualidade. E Jesus traz isso, que em grego é o evangelion, ou seja, evangelho, que seja boas novas para todos nós. Só que essas boas novas, ela é gratuita, ela é de graça. Não inclui grana, dinheiro, imposto, tributo. Você está entendendo isso? O que foi? Quem está falando aqui? Meu Deus, deixa eu colocar a mão aqui para poder ver. Desculpa, gente, que eu não enxergo bem aqui. Nelson Cano. Isso mesmo, irmão Nelson. Já faziam barbaridades, já nesse tempo. Então, agora, eu quero que você entenda que não é o irmão bem aqui, não. É o Senhor que você crê. O Senhor que você ama no coração. É Ele quem está dizendo para João. Quando João rejeita batizar ele. Porque João reconhece a sua soberania, né? A sua divindade, ok? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Que justiça Jesus queria cumprir aí? A justiça de não cobrar nada mais de ninguém. A justiça de ninguém mais ser enganado. A justiça de ninguém ser mais preso por religião nenhuma. Jeremias 5 vai dizer que a religião, o sistema religioso, é semelhante a uma gaiola que prende as pessoas como pássaros. Tem asas, mas não podem voar. Você fica preso. Com todo o respeito, quando você se batiza na igreja, nas águas, fica marcado aquele rito tradicional. Se batizou aqui, você não pode sair daqui. Se batizou aqui, você não pode sair daqui. Que nenhum aí, né? Porque agora, orientado por advogado, não posso mais falar nome, nem nome de denominação nenhuma. Não é? E tem um aí que disse há uns tempos, há muito tempo, há muitos anos, já faleceu, e ele disse de forma mentirosa que recebeu uma revelação de Deus. E que Deus disse para ele, aqueles irmãos que saírem da igreja e for para outra igreja, vai adoecer, vai morrer, vai sentir muita dor, porque de sair da igreja, fez um voto no batismo e agora está indo para outra igreja mundana, vão morrer esses irmãos, não pode sair da igreja, Deus é um terror. Isso é chantagem, isso é apelo, isso é feio, isso é ridículo, isso foi ridículo. O que mais me chamou a atenção é que pouco tempo depois ele mesmo bateu as caçuletas, com todo respeito, foi embora. Então, não se pode mentir para as pessoas, não se pode enganar as pessoas, não se pode ter que batizar, porque a partir do momento que a pessoa se batiza naquela denominação, fica um pedante na orelha dela, na cabeça dela, na lavagem cerebral. Se batizou, hein? É compromisso, hein? Você é daqui agora, você pertence a esse logotipo. Sim, Deus isso. Saiu daqui, desviou, é o capeta, é o inimigo, é o diabo, é o devorador, é a maldição, é desemprego, é doença, é os cambal na sua vida. Você está entendendo agora? Porque há 2000 anos atrás, Jesus disse, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus se batizou, e quando ele se batiza, quando João batiza ele não precisava daquele batismo, daquele rito na água. Claro que não. Aquilo foi muito mais profundo, foi muito mais místico, foi muito mais espiritual do que você imagina. Porque naquele momento que Jesus
emerge no Rio Jordão, naquele exato momento, você, eu, toda a geração depois de Jesus, até nós agora, fomos batizados ali, fomos lavados ali, fomos limpos ali, fomos purificados ali, nele, em Jesus. Te provo isso, aqui ó, aqui embaixo, livro de Romanos, vou pegar a Bíblia aqui, livro de Romanos, o livro de Romanos capítulo 6 e versículo 3 e 4. Sabe o que o livro de Romanos está dizendo? O que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Está dizendo assim, em grego, em agnoite roti rosoin e baptistemen eis Christon, Jesus eiston, thanaton auton e baptistemen. Ou seja, thanaton é morte, né? Morto. Versículo 4. Sinatepenen on auton diaton baptimatos eiston, thanaton crina. Cosper ergeten Christos, ekenekros diatens doxes, to patros goutos kai remeis, em kainoteti zoens, peripatizomen. Ou seja, o que eu li aqui para você aqui em grego, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Olha que interessante. Paulo vai dizer assim, vai aparecer aqui, eu vou aumentar aqui para você ver. Peraí. Aí. Opa. Peraí. Vamos mais um pouquinho abaixo aqui. Opa. É que aqui tá meio esquisito, mas vamos lá. Aqui ó, Romanos 6, 3 e 4. Paulo está dizendo assim, ó. Ou porventura ignorais que todos nós fomos o quê? Batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Não sou eu, hein? É o Paulinho que está falando lá. Que nós somos batizados na morte de Jesus Cristo. Ó. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Ué, mas pera um pouco. Tem alguma coisa errada aqui. Ué. Ô gente, se nós somos sepultados, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Ué, se nós já fomos sepultados com ele, Yeshua, na morte dele, no batismo, qual é a necessidade de, irmãos, domingo agora será realizado o batismo aqui na matriz, na sede mundial. Quem quer aceitar Jesus, dá o seu nome, se prepara, faz uma semana de jejum, sabe? Uma semana de jejum, se prepara para o batismo, que é o momento que você vai morrer para o mundo. Ué, então Paulo está mentindo. Paulo mentiu. Jesus já denunciou tudo isso aí. Esse estratagema de amarrar, de pegar a pessoa. Batizou, agora você é meu, é daqui. Não sou eu que estou falando, está na palavra. Cumprir toda a justiça. É justo que a pessoa se arrependa. É justo que a pessoa encontre Yeshua, Jesus. É justo que a pessoa seja limpa, purificada pela palavra, pelo conhecimento. Uma pessoa analfabeta, que não sabe ler e escrever, anda como se fosse cega nesse mundo, porque não consegue ler um letreiro de um ônibus, não consegue ler um letreiro de uma rua, não consegue ler nada, nem no mercado. Então ela é uma pessoa cega nessa vida. Ela é uma pessoa que está presa. Ela é vulnerável. E qualquer um que sabe ler pode enganar essa pessoa. Até mesmo no caixa eletrônico. Como muitas vezes eu já fui no caixa eletrônico tirar dinheiro e uma senhora querendo tirar R$1.000 e não sabia mexer no caixa eletrônico. E eu falei, calma, eu vou lhe ajudar. Mas, por favor, nunca mais faça isso, nunca mais venha sozinha aqui sacar a sua aposentadoria.
A senhora corre o risco de ser enganada. Entendeu? É porque eu apertei aqui, não está saindo, só apertou aqui porque está errado. Porque não é débito, é crédito. Vamos lá, tchuf. Aí saiu R$1.000 na mão dela. Falei, agora vai embora, guarde esse dinheiro e não venha mais aqui sozinho. Então, quando você não tem conhecimento, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Quando você não tem conhecimento das escrituras, da espiritualidade, você é uma presa fácil. Então você fica preso naqueles limites, naquela fronteira de pequenos conhecimentos, revelações que passam para você. Mas não passam o profundo, não passam o real. É por isso que muita gente diz, olha, se você se batizou, agora você não pode sair da igreja. Ah, você é daquela denominação, você quer passar para outra? Não pode. Você vai para o inferno. Ah, se você sair da igreja, você ficou desviado ou desigrejado. Não pode. Isso tudo é conversa para boi dormir, é balela. Eles têm medo, como o outro lá que morreu, não é? Inventou uma profecia falsa. Eles têm medo porque a verdadeira preocupação, gente, é o seguinte. Não é nem com a tua alma, tá? Estou sendo bem sincero aqui. Não é nem com a tua alma, com a tua salvação, com a tua espiritualidade, não é com um capeta, com um demônio, com nada disso. A maior preocupação que você sai da igreja é, no final do mês, né, o gasofilaço ou o cofrinho da igreja não ter mais moeda, nota de 5, nota de 10, de 20, 50, 100, 200, não ter grana para sustentar eles. Essa é que é a verdade. Ninguém quer pregar o evangelho de graça. Mas Yeshua diz, Mateus 10, 7, 8. De graça recebeste, de graças dai. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios e ressuscitai os mortos. Vê se algum desses caras quer pregar o evangelho de graça. Cada um tem seu preço. Ah, um evangelho de fariseu, cada um escolhe o seu. Fazemos campanhas para nós mesmos. O reino virou negócio. Depois que é brincadeira, convida aí a Shiri Carvalhais, convida aí a Fernanda Brum, convida aí essas mulheres aí para cantar na sua igreja. Vê se ela vai cantar de graça. Convida aí a Ana Paula Valadão para cantar na sua igreja de graça. Convida aí para ver se ela vai cantar lá. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Vai, chama lá para você ver a lapalha que você vai tomar, ó, R$50.000, ônibus, a condução, avião, hotel, toalhinha, água mineral, vê se eles vão cantar para você de graça na sua igreja. Uma ova, ó, banana para você. Isso não é evangelho, isso não é povo de Deus. Não tem gratuidade, não tem amor, não tem entrega. Não tem. Não tem toque do Espírito Santo. Eu vou dar um testemunho agora com a permissão dele, ele deve estar assistindo, que é o irmão Robério. O Robério me contou um testemunho uma vez, que estava lá no Jardim Damasceno, e tinha uma irmã lá, inclusive irmã das Filhos de Belém, lá no Jardim Damasceno. E essa irmã estava numa situação muito difícil, não é? Uma provação, não tinha nada na casa dela. E ela estava dobrando o joelho, orando. Essa coisa emociona, é muito bonito, gente. O Espírito Santo existe, as ações existem, né? E ela estava orando de joelho lá, pedindo uma resposta para Deus socorrer ela naquele momento. E naquele exato momento, quem é que estava passando lá na rua dela? O irmão Robério aí, passando lá de carro. E ele sentiu no coração uma coisa de, acho que vou passar lá na casa da irmã lá. E ó, faz tempo que o irmão Robério ia lá. Ele estava andando de carro por lá, resolveu passar e passou lá. Quando ele passou lá, ele chamou a irmã, ele sentiu pelo Espírito Santo e deu lá uma bênção lá para a irmã. E aí? Explica para mim isso. Não é coincidência, não. Isso são atitudes do Espírito Santo. Isso é pessoas que vivem em comunhão com o Espírito Santo. Eu já passei por cada coisa linda com o Espírito Santo também, gente. Então, por isso, quando eu venho aqui na live, trazer um ensinamento, com textos no hebraico, no grego, é para você ter confiança. Eu não estou mentindo, enganando você. Não quero nem saber do teu dinheiro.
Sabe o que eu quero que você faça com o seu dinheiro? Aplique ele na poupança. Não, poupança não. Aplique ele no Tesouro Direto, no CDI, CDB, sabe? Invista na sua vida, nos seus sonhos, nos seus prazeres, né? Nas suas viagens, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus projetos, mas não coloque o seu dinheiro dentro de uma igreja, porque esse dinheiro vai e fica parecendo a promessa de Jesus, vai e não volta mais. Esse dinheiro some, ele vai para a conta da instituição. E quem é que manipula a conta da instituição? Se não o presidente da igreja, se não o fundador da igreja, o líder da igreja. Quem é que usufrui dessa grana toda? Ele e a sua família. Você tem direito de usufruir do seu dinheiro. Por que gastar o vosso dinheiro com aquilo que não é pão? Tem gente que deixa de comprar comida em casa, pagar aluguel, que nenhum aí, também não posso falar mais o nome, que pediu o aluguel para as pessoas, dividiu um ano o aluguel em várias prestações para dar para a igreja. São pessoas que não têm vergonha na cara, que não creem em Deus. Vai por mim, estou falando. Essas pessoas não creem em Deus, elas creem no seu dinheiro, na sua inocência. Por isso que Jesus disse. Mas Jesus respondeu, deixa, porém, enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. A maioria dos pastores que ficam defendendo o dízimo, que já é um erro tacanho, um erro grotesco, é porque não querem trabalhar. Querem viver do dinheiro das pessoas. Já é errado, porque no hebraico não tem dízimo em dinheiro, tá certo? Era mandioca, legumes, banana, era frutos da terra, ok? Era ovelha, era boi, era bode, eram essas coisas, para alimentar o pessoal que estava lá. Os levitas, a tribo dos levitas, 12 tribos e uma ficou escolhida para representar o povo diante de Deus no templo. Cadê o templo? Cadê os levitas? Não tem mais. Quer dizer, tem os descendentes, os Corém, lá em Israel até hoje estão lá, né? Mas não tem o templo. 11 trabalhavam e 11 ajudavam eles. Os levitas, no tempo de Moisés, da família de Arão, eles não tinham nem direito de ter terra, de ter posse, pra você ter uma ideia. Agora esses levitas fake news aí, esses levitas Medenchina, esses levitas aí paragueixo, eles têm terra, têm mansões, têm aviões, têm carro, têm casas, têm coberturas, têm tudo do bom e do melhor, totalmente fora da palavra de Deus. E você que está lá, tem o quê? O que você tem? Você tem o mesmo nível de estrutura financeira que ele tem? Tem o carro importado, blindado que ele tem? Tem uma escolta armada que segue ele? Você mora no Recreio dos Bandeirantes? Você mora no Alphaville? Você mora no Morumbi? Você mora nos Jardins? Você mora em Higienópolis? Você mora no bairro mais caro da sua cidade? Mora? Não mora. Eu sei que não mora. Você é um guerreiro, um batalhador, um cidadão brasileiro que está comendo o pão que o diabo amassou agora com esse governo que está aí. Está comendo o pão que o diabo amassou faz tempo. Em todos os governos que passaram. Todo mundo roubou, todo mundo rouba, todo mundo é pilantra nesse país. Ninguém está nem aí com nada. Política, princípios e valores. Já pagamos impostos pra caramba nesse país aqui, não é? Sofremos pra caramba, não temos retorno de segurança, não temos retorno de saúde, não temos retorno de alimentação, de cesta básica, de moradia, não temos retorno de agricultura, nada, tudo vai para fora. Além disso, remédio, já sabem, o imposto, né? Além disso, vem esses caras com o imposto do céu, com o imposto de Deus. Por isso que eu disse uma vez que essa história de quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, esses pilantras pegaram, eu posso falar pilantra, eu não estou falando nome, estou orientado pela minha advogada, não posso falar nome mais. Esses pilantras aí, né, tipo, aquele do chapéu grande, não estou falando o nome dele, né, o do feijão mágico, filhinho, esse povo aí, sabe, aquele que fala, ou é ou não é, sim ou não, ou dá ou desce. Esse povo aí, eles são semelhantes. Jesus é o caminho, correto? É o caminho que nos leva ao céu. É o caminho que nos leva ao Pai. Só que esse povo, Jesus, na cabeça deles, virou uma BR, uma rodovia brasileira. Né? É como se você pegasse aqui Imigrantes e Anchieta. Eu estou entre a Anchieta e a Imigrantes, aqui onde eu moro, na Zona Sul. Então você pega
essas rodovias aí. E para você chegar lá na Baixada Santista, né, você passa por 1, 2, ou qualquer lugar que você vai, interior de São Paulo, aí, o estado, ou outro estado, você tem que pagar uma coisa chamada pedágio. Deixa eu ver quem está aqui. Naquele dia eu direi. É isso mesmo, Vanessa. A Vanessa está ligeira. Eu não sei se a Vanessa ou o Roberto, mas é isso aí. Então, Jesus é o caminho que nos leva a Deus? Mas existem os pedágios. Os pedágios são as denominações, são as igrejas. E elas cobram caro pra caramba. Caro demais. Quando tudo é de graça, é livre. Por isso que hoje essa mensagem que eu ofereço como resposta à doutora Sueli, que me pediu para falar sobre batismo. Cumprir toda a justiça. Jesus, quando ele se batizou por João Batista, ele não se batizou por ele. Ele se batizou por mim, por você, por todos nós, para que ficássemos livres de impostos, de mentiras, de correntes, de algemas da religião e do sistema. Batizou aqui você tem que picar, hein? Sair daqui já era. Mentira, conversa para boi dormir. Isso é tergiversação. Isso é engodo religioso, para mexer com a tua cabeça. Ok? Todos nós, você que não se batizou ainda nem na igreja católica, nem na protestante, nem na evangélica, nem na pentecostal, nem na neopentecostal, você não está condenado coisíssima nenhuma. Você já foi lavado, já foi purificado, você já foi banhado, você já foi batizado quando Jesus se batizou lá no Rio Jordão, justamente para te dar libertação do sistema religioso. Ele, como Deus onisciente, já sabia o que os homens fariam, como os fariseus estavam fazendo no tempo dele. É uma cachorrada latina aqui, da vizinha, daqui a pouco eles param. É porque tem alguém entregando alguma coisa. Então, quando Jesus se batiza no Rio Jordão, ele diz que tem que cumprir toda a justiça, João. Tem que ser feita. Então, exatamente isso que eu quero passar para você. E exatamente isso eu quero passar para você, Sueli. Porque Paulo vai dizer, se uma vez que você crê em Jesus Cristo. Mas espera aí, irmão bem. Me parece que tem uma passagem que Jesus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. E aí? Me lasquei agora. Cometi uma antítese aqui? Eu estou contrariando Yeshua, Jesus? Não. João diz que eu vos tenho batizado com água. Ele, Jesus, porém, vos batizará com Espírito Santo. Ninguém entendeu até agora o mistério. Lembra que eu comecei a falar? Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quando você clama, Deus te revela. Então, o batismo que Jesus ordena aos seus discípulos, me prova na Bíblia aí. Eu quero que você me mostre na Bíblia. Mostra para mim na Bíblia, aonde tem um evento, aonde tem um ato que Jesus, ele próprio, está batizando alguém. Prova? Tem? Jesus levou alguém no Rio Jordão e batizou lá? Se o próprio João falou que esse ministério acabou, que agora vem um que é mais poderoso que ele, que batiza com o Espírito Santo, não com água, onde que está no Evangelho que Jesus batizou alguém no Rio Jordão? Será, meu Deus? Não tem. Mas tem Filipe batizando alguém. Nas águas, Pedro fazendo a mesma coisa, porque ainda a impregnação da tradição judaica estava sobre eles ainda. Nem isso eles se atentaram. O batismo que Jesus manda, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Esse batismo é o batismo do Espírito, é o batismo da palavra, porque a palavra ela é associada metaforicamente, como está escrito lá em Devarim, Deuteronômio 32, 1 e 2. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva.
Chuva cai, molha, lava, limpa e purifica. Destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a terra. Então, resumindo aqui essa live, para não ficar muito extensa, o fato de você não ser batizado nas águas nesse ritual não significa que você não está salvo. Beleza? É só você crer, acreditar em Jesus. É só você ler os seus ensinamentos. É só você ler a Bíblia. Porque quantas pessoas já desceram as águas batismais que você conhece? Mudou alguma coisa na vida dessa pessoa? Ela parou de falar palavrão? Ela parou de ser tóxica? Ela parou de ser fofoqueira, liguaruda? Ela parou de falar mal dos outros? Ela parou de ser preconceituosa, racista, sei lá, misógina, xenofóbica? Ela parou de ter preconceito contra pobre? Ela parou de ser falsa? Quantas pessoas já desceram as águas do batismo? E quantas têm batismo uma vez, 2, 3 vezes, porque cometeu todos os pecados de novo? Parou de adulterar? Parou de trair a esposa? Parou de trair o marido? Batizou nas águas. E aí? Que velho homem é esse que foi sepultado lá que morreu? Por isso que quando se fala do ministério de Jesus, ele é mais intenso, ele é mais forte. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Por isso ele vai dizer, olha, se um homem olhar para uma mulher e em seu coração, desejar, olha que delícia, ir lá e pegar o telefone, o WhatsApp, começar a bater papo, e pros finalmente. Jesus é mais intenso. Jesus está dizendo que tem que começar a se julgar, auto-se julgar, se converter aqui dentro. É de dentro para fora, não é? Não é de fora para dentro. Não é falar, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque eu me batizei, eu tomo a ceia do Senhor, eu como pão amassado, eu tomo o vinho, Senhor. Isso é tudo bobagem, com todo respeito. Isso não muda, não converte, não santifica ninguém. São apenas objetos, elementos, só rituais. E a ceia nem é isso, para falar a verdade, se você pegar lá em 1 Coríntios, tá bom? Ceia não tem nada a ver com isso daí, que inventaram, ok? Mas é a tradição, ok? Isso não converte ninguém, não muda ninguém, isso não bloqueia pecado, não bloqueia maledicência, não bloqueia traição, não bloqueia agressão, não bloqueia um monte de coisa. E muitas pessoas... Deixa eu ver, tá? Meu Deus, não consigo enxergar. Até a próxima, Deus abençoe. Então, assim, essa história do batismo nas águas é só para segurar você na igreja, no sistema. Para você ser um membro de carteirinha daquela igreja. Esse batismo não salva, não lava, não purifica os seus pecados e não... A velha pessoa não fica nas águas. A água em si, o elemento, tem sim um poder da natureza. Tem sim uma energia da natureza, uma energia de Deus divina. Né? Tem. Tudo que é da natureza tem energia divina. Porque antes de nós sermos feitos por Deus, quem veio primeiro no mundo? A terra, a água, as plantas, as árvores. Então, todos esses elementos, os seres da natureza, tem vida, tem uma força divina muito grande. Só que para perdoar pecados, não. E para deixar a velha pessoa ficar lá, não. Isso é um simbolismo. O verdadeiro batismo é: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. É o que Paulo está afirmando. Já fomos sepultados já. É simples, fácil, prático. Por isso que ele cumpriu toda a justiça. Para ir quebrando as injustiças, para ir quebrando as cobranças de dinheiro em batismo, para ir quebrando as chantagens. Olha, se batizou aqui, não pode sair daqui.
senão você vai para o inferno, senão você vai ser um desviado. Ele já quebrou tudo isso lá atrás. Toda a humanidade, todos nós já fomos batizados nele. E no batismo dele no Jordão, todos nós já fomos sepultados. Acabou. Por isso que os crentes, os pastores não gostam da minha pregação aqui no Facebook. Ficam bravos. Porque isso quebra a estrutura, o monopólio religioso. Isso quebra o segurar a pessoa lá dentro. E o tetelestai, lá na cruz, quando ele diz tetelestai, em grego. Tetelestai é pagamento de dívida, fim da condenação de um preso. E aí? Jesus pagou a nossa dívida na cruz. Jesus já aniquilou todas as acusações contra nós. Tetelestai. Então não tem essa de que para você ser salvo, você precisa se batizar numa igreja. Você precisa estar dentro de uma igreja. Não tem nada a ver. Não tem essa de desviado ou desigrejado. Isso são estratagemas do sistema religioso para prender você lá dentro. E isso é o que eles mais querem. Prendendo você, prende a sua cabeça e você alimenta eles. Gafanhotos, devoradores, migradores, lobos, cães gulosos, é isso. Como disse Pedro lá, né? Farão de vocês comércio por avareza, por amor ao dinheiro. A maior dificuldade que a igreja, que as pessoas têm, é ter comunhão com Deus na sua casa. Você ser livre, viver a liberdade, não é libertinagem, na sua casa. Sua família, sua esposa, seu filhinho, todo mundo ali, louva a Deus, lê a palavra. Ser livre. Está na sua casa é o seu templo maior. Ok? Onde foi que Jesus mandou você construir templo, lugar? Fala para mim. Estevão e Paulo vai dizer que o Altíssimo habita em templos feitos por mãos humanas. Por que construir templo? Para quê? Para tirar dinheiro das pessoas e ficar rico. Só isso. Não tem outra, é só isso. Tá bom? Então, Sueli, espero que essa live tenha te dado resposta e ajudado. Isso significa batismo. Lavagem, purificação e banho. E Jesus, no seu batismo no Rio Jordão, ele diz, convém cumprir toda a justiça. Você já é batizada em Jesus Cristo. Já somos sepultados no batismo dele. É só aprender essa revelação. É só entender isso de forma simples e prática. E viver o quê? Viver o amor, a caridade, o amar a Deus, ajudar as pessoas, ser bacana, ser legal, ser verdadeiro, ser justo, ser caridoso, ser misericordioso, ser compreensivo. Acabou. Não precisa de nada desses rituais, essas coisas que inventaram tudo aí. Isso tudo são liturgias para segurar as pessoas. Mas também, vamos lá, não tem mal nenhum você ir lá tomar a ceia, comer o pãozinho, que simboliza lá o corpo de Jesus. Na Igreja Católica é a transubstanciação. A diferença do católico evangélico é que o católico crê que aquele massa, a hóstia, vira mesmo o corpo de Jesus, né, em carne e sangue. Já o evangélico é mais simbólico. E o batismo também não tem problema nenhum lá na água e tal. Se você gosta, te faz bem, se você se sente bem, vá e faça o rito do batismo. Não tem problema nenhum. Isso não vai te condenar, não vai interferir em nada na sua salvação. Só para deixar bem claro que isso não salva, não purifica, não sepulta o velho homem. O que sepulta o velho homem, o que lava é a palavra. E também o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E a nossa conversão, o nosso desejo, o nosso esforço de não mais fazer coisas erradas e ser uma nova pessoa. É isso. Resumindo, é isso. Tá bom? Eu agradeço aí quem esteve comigo na live e que Deus abençoe a todos nessa Páscoa. Páscoa significa passagem, Páscoa significa também marcar a nossa porta com o sangue de Jesus, ter os umbrais da porta, ter a presença, ter a marca de Deus, onde o espírito da morte não entra na sua vida sem ser no tempo certo. Páscoa também significa morte de cordeiro, né? Matar um cordeiro para oferecer a Deus, cordeiro inocente. Mas para nós aqui hoje,
o altar do sacrifício, o holocausto, matar. Não podemos matar mais um cordeiro, mas você pode matar dentro de você o bode, o touro, o crocodilo, a cobra, a aranha, a coisa peçonhenta. Você pode matar dentro de você a praga. Você pode matar dentro de você os seus instintos, seus defeitos, suas personalidades, suas emoções, seus pensamentos, suas inclinações ruins para você mesmo, para sua família, para os seus colegas, para o serviço, para casa. Você pode matar. Lembra quando Jesus disse: "Vos dou poder para pisarem em serpentes, escorpiões e toda a sorte do inimigo"? É dentro de você. Quando dá vontade de brigar, de ofender, de xingar, de bater, de trair, de usar droga, de roubar, de furtar, mate simbolicamente esses animais, essas coisas ruins, selvagens, cruéis, ruins, venenosos dentro de você. Mate isso nessa Páscoa, aqui dentro do seu altar. Passe pelas águas, o Pessach, passe pelo batismo nas águas do mar, como Paulo disse, para uma nova vida. E, como o Cordeiro de Deus, ressuscitou. Ressuscite, a partir de hoje, um novo homem, um novo jovem, uma nova adolescente, um novo adolescente. Ressuscite uma nova mulher, um novo pai de família, uma nova mãe de família, um novo filho, um novo irmão, um novo tio, um novo primo, um novo avô. Ressuscite um novo colega, um novo amigo. Ressuscite. Porque você já foi sepultado no batismo de Jesus. Ele já fez isso por você. Ele já apanhou por você. Você não precisa apanhar mais. Ele já foi flagelado. Você não precisa se autoflagelar com os seus pensamentos, com os seus problemas psicológicos, com as suas emoções, né? Com os desejos mentais, com a depressão, com a baixa estima, né? A negatividade. Não precisa disso. Não precisa ficar no isolamento. Não precisa desenvolver mais síndromes e problemas mentais. Tudo isso já foi sepultado no batismo. Tudo isso já foi castigado lá na cruz. Ele já sentiu tudo isso por você. Chega de violência, chega de dor, chega de tristeza, chega de depressão, chega de pessimismo, chega de ser tóxico, chato, encrenqueiro. Chega! Viva a vida que Deus te deu. Viva a vida de um homem ressuscitado. Esse homem já morreu, você não tem noção ainda, não acordou. Esse ser mal em você já foi. Ele não tem que ter vida. Temos que tomar cuidado para não ressuscitar o velho homem, que já morreu no batismo, que Jesus já matou lá, Jesus já sepultou lá, e já nos deu carta de libertação na cruz do Calvário. Tá bom? Você não precisa de sistema religioso, você não precisa de ritual, você não precisa de nada disso para se chegar a Deus. Chegue-se a Deus na sua casa, dentro de você, porque Ele habita dentro de você. Pratique o amor, a caridade, ame as pessoas, ok? Se possível for, tenha paz com todos os homens. Aproveitando aqui o ensejo, eu gostaria de fazer um pedido aos irmãos da Igreja Sinos de Belém, não é? Eu já fiz as minhas retratações públicas aqui pelo Facebook e pelo YouTube, ok? E também fiz ontem a minha retratação por escrito lá no e-mail, não é? Da Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, ok? As minhas desculpas, meu pedido de perdão ao missionário Genivaldo, ao ministro Nelson, à igreja como instituição, à igreja como membrazia, ok? E aos mensageiros, às primícias, a todo o povo da igreja, que eu amo de todo o meu coração, não é? E tirei também do meu canal do YouTube as mensagens lá que foram interpretadas como ofensivas, né? E os irmãos foram instaurar um processo contra mim. Mas eu queria pedir também para os irmãos, porque essas minhas lives, elas estão, não pelo YouTube, que foi o bloqueio que eu tirei, mas elas estão também nos grupos da Igreja Sinos de Belém. Igrejas missionários da Igreja Sinos de Belém, Sinos de Belém, Missão das Primícias, e também igrejas missionários do Pernambuco. Essas lives, elas estão lá. Então, se essas lives, o ministro Nelson, elas foram ofensivas ao missionário Genivaldo e à igreja e tal, como
colocaram lá calúnia, difamação e injúria, eu peço para vocês, o ministro Nelson, dá um alô aí para o administrador dos grupos, esses 3 grupos que tem lá, Sinos de Belém, Missionários e Missionários de Pernambuco, que tirem as minhas lives de lá também, porque senão fica uma coisa sem sentido, né? Eu tirei do meu canal do YouTube, entendi que em algumas partes eu fui mesmo ofensivo, mas elas continuam ainda lá no grupo de vocês lá, das Sinos de Belém. Então, por favor, eu peço que o senhor aí entre em contato com os administradores dos grupos da Sinos de Belém e tire as minhas lives de lá, já que foi de caráter ofensivo. Tá bom? É um pedido só que eu estou fazendo. Bom, meus irmãos, que Deus abençoe e muita paz, uma semana de bênção, não é? Lembrando também que tem duas lives que eu fiz em homenagem ao missionário Josias, não é? E às Sinos de Belém. Acho que isso tem que levar em consideração também. Tá bom? Eu amo os irmãos de todo o meu coração. E seja feita a vontade de Deus. Ok? Muito bem. Boa noite. Shalom. Shana Tová a todos vocês. Uma boa semana abençoada, com muita saúde, com muita paz, com muita vitória, com muita bênção, com libertação, com transformação de vida, com muita proteção no seu lar. Que Deus te abençoe, te dê o milagre que você precisa, a cura que você precisa, a porta aberta, a bênção financeira, a bênção familiar. Shalom, boa noite e até a próxima live. Inscrevam-se no meu canal, muito obrigado. Reflexões da Alma. E essa live aqui eu vou postar lá no meu canal do YouTube já já. Tá bom? Boa noite. E o batismo verdadeiro é o batismo de Jesus e não de João. E é o batismo pela palavra, pelo conhecimento. Até a próxima. Muito obrigado, Carlos Roberto, Paulinho, o irmão Charles, que também já foi para casa. Um abraço.